Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por esse privilégio que nós temos de trazer até o teu altar nossos dízimos, nossas ofertas, como sinal de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua fidelidade em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos provê. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor e te pedimos que o Senhor continue abençoando o lar dos teus filhos, a família dos teus filhos, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, provisão, que haja abundância na casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, por aqueles que estão desempregados, Pai, em nome de Jesus, que uma porta se abra para a glória do teu nome, os teus filhos possam testemunhar da fidelidade do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti, dizendo amém. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Aleluia. Amém, amados. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler para nós começarmos esse tempo agora de ministração da palavra. O Salmo 42, que é o salmo que nos dá o tema, né, a divisa desse Peniel. Diz assim nessa tradução que eu estou lendo hoje. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Feche teus olhos, por gentileza, por um instante. Vamos elevar o nosso coração em oração ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo tão precioso, onde nós podemos te adorar, prestar o nosso culto ao Senhor, com as nossas canções, com a nossa adoração, com os nossos gestos de adoração, Deus. E é tão bom sentir que o Senhor se faz presente no nosso meio, em meio aos louvores do teu povo. Muito obrigado, Pai, pela tua presença que nós já podemos sentir nesse lugar. Pai, nesse momento nós queremos agora aquietar o nosso coração para te ouvir nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Que a tua palavra possa alcançar os nossos corações e trazer, Senhor, aquilo que nós necessitamos, a mudança que nós necessitamos, a transformação que nós precisamos, Deus, em nome de Jesus, a restauração que nós ansiamos, Deus, em nome de Jesus. Que a tua palavra possa fazer, Senhor, isso em nossas vidas, alcance cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos à tua palavra. Pai, nós nos rendemos a ti nessa noite, nós nos desarmamos na tua presença, em nome de Jesus. Que toda resistência do nosso coração, toda incredulidade, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Todo cansaço, Senhor, todo abatimento, em nome de Jesus. Desperta os nossos corações, abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, te peço que o Senhor me abençoe. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua voz é poderosa, Senhor. A tua voz é poderosa, Senhor. A tua voz quebra o cedro do Líbano. Nosso coração pode estar duro, Senhor, pode estar como uma pedra, mas a tua palavra é o martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra, Senhor. Que a tua palavra venha quebrantando o nosso coração nessa noite.
Nós precisamos de Ti, Senhor, como a corça anseia pelas águas. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos da Tua presença, nós precisamos Te ouvir, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nosso coração está preparado, o nosso coração está pronto, está disponível para o Senhor nessa noite. Nós queremos sair daqui tocados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos, Senhor, fala conosco. Fala conosco. Nós precisamos Te ouvir. Aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor fale conosco, né? Eu quero ler mais uma vez nessa tradução que está aqui, né? Que é diferente um pouquinho dessa. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Nós vemos aqui, nós já temos ouvido nesses dias, o anseio do coração do salmista aqui, né? Pela presença de Deus. Amados, antes de continuar, só deixa eu dar um recado para vocês que eu vi agora a pastora aqui, me lembrei, tá? O pastor Marcelo, vocês provavelmente já sentiram a ausência dele hoje aqui, né? Ele precisou estar lá em São Francisco, a igreja de São Francisco também, eles estão tendo um retiro nesses dias. E o Daniel San Pietro, filho do pastor, ele foi convidado a ministrar lá. E eles precisavam vir fazer um bate-volta. E voltar hoje, porque o Daniel já vai trabalhar de madrugada, né? Então o pastor, né, esteve lá, até porque o Anderson sempre está, né, aqui nos servindo também, nesses nossos eventos. E o pastor, né, a Igreja Batista Betel de Paranaguá hoje está servindo a Igreja Batista Betel de São Francisco. Amém? Né, vamos orar, né, para que, se eu não lembrar de fazer isso no final, né, mas que estejamos orando pelo retorno deles, para que eles voltem em segurança. Amém? Então, voltando aqui, amados, como nós já temos ouvido nesses dias, né? O salmista aqui, um dos filhos de Corá, ele expressa esse desejo pela presença de Deus em meio a tudo que ele tem vivido, né? Nós ouvimos ontem, hoje não vou entrar no restante do salmo aqui, mas ele estava vivendo um contexto difícil. Provavelmente ele estava impedido de estar no templo onde ele servia, né? Eles serviam no templo, na adoração. E provavelmente ele estava impedido de estar na casa de Deus e tinha esse desespero na sua alma. Senhor, quando eu poderei entrar? Quando eu poderei estar na presença de Deus? Quando eu poderei estar perante a face de Deus, perante a sua presença? E nós ouvimos aqui no primeiro dia, o pastor Marcelo ministrando sobre essa questão da sede, que nós necessitamos de ter sede por Deus, porque assim como o nosso corpo, né, nós ouvimos esse paralelo, que assim como o nosso corpo anseia, necessita de água, precisa de água, nós, filhos de Deus, nós que somos o seu povo, nós que somos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós que fazemos parte do rebanho de Deus, nós não podemos viver sem a presença dEle. Assim como nós não conseguimos viver mais que, segundo dizem, né, os cientistas, mais que 4 dias sem água. Eu não sei como nós conseguimos viver muitas vezes mais que 4 dias sem buscar ao Senhor. Às vezes só buscamos o Senhor quando estamos aqui no domingo, ou quando vai na célula, dá menos que 4 dias aí, então a gente sobrevive. Mas o interessante, o que eu peguei para mim dessa palavra, mas que além do desejo, a sede é um desejo por água, é um desejo
por beber água. Mas esse desejo, na verdade, ele manifesta, ele reflete uma necessidade do nosso corpo. Quando o corpo está desidratando, quando está, precisando de água, então nós recebemos essa mensagem do nosso cérebro, que é a sede. A sede nada mais é do que o nosso próprio corpo, do que o nosso cérebro dizendo: ei, pare, vá beber água, porque você precisa beber água. Porque senão você vai morrer, senão vai começar a dar problema nos teus órgãos, e você vai ficar doente e você vai morrer. Então essa é a mensagem que a sede nos traz. E eu tomo para mim isso, que não somente a sede por Deus, não somente esse desejo que nós temos de buscar o Senhor, de buscar a sua presença, e isso precisamos ter mesmo de fato, mas o que nós precisamos entender, que é além do desejo, é a necessidade que nós temos. Nós necessitamos, nós não podemos viver, amados, nós não podemos viver sem a presença dEle. Se nós não entendermos isso, pense se o nosso corpo não tivesse esse recado do cérebro para tomar água, porque senão ele ia morrer. Se dependesse da nossa atitude, não, eu tenho que tomar água de tanto em tanto tempo. E eu então, que sou meio esquecido, ia esquecer, ia passar o dia inteiro, eu nem ia lembrar de tomar água. Da mesma maneira, amados, nós precisamos entender que a busca por Deus, eu estar na presença dEle, eu ter um tempo com Ele, um tempo de adoração, um tempo de oração, um tempo com Ele, é uma necessidade que eu tenho. Essa nova criatura que eu sou, esse novo homem que eu sou em Jesus, o que ele mais precisa, o que ele mais necessita é da presença de Deus. Nós precisamos entender isso, amados. Se todos esses dias de Peniel, se nós conseguimos pelo menos fazer parte de uma célula, fazer parte de um rebanho, é muito mais que isso. E é o que eu tenho buscado. Eu sei que essa palavra que o Senhor trouxe para nós esses dias, e trouxe para esse ano, fala de fé e de busca, e a palavra para esses dias do Peniel, que é para dar mais um sacode, um empurrão na gente, para nós despertarmos de que nós precisamos dEle. De tudo o que nós possamos precisar, e nós precisamos de tantas coisas. Mas se tem algo que não pode faltar na minha e na tua vida, se tem algo que é essencial, que nós não podemos nos mover, que nós não podemos viver, é a presença dEle. Nós precisamos entender isso. E se terminar esses dias e pelo menos nós entendermos isso, a nossa vida já não será mais as mesmas. Eu tenho buscado isso, eu sei que muitos têm buscado isso. Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso mais do Senhor na minha vida, então eu preciso me entregar mais, eu preciso ter mais tempo com o Senhor, eu preciso te buscar mais. Amados, eu preciso entender que sou eu quem precisa dEle, não é Ele que precisa de mim. Se eu não buscá-lo, se eu não tiver tempo com Ele, se eu não buscá-lo em oração, se eu não buscá-lo, conhecê-lo através da palavra, se eu não gastar tempo na presença dEle, Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele não vai ser menos Deus, porque eu não tirei um tempo para adorá-lo. Às vezes nós olhamos para Deus, achamos que parece que Ele é um Deus carente, que necessita da minha adoração. Quem necessita dEle sou eu. Quem precisa dEle sou eu. Então, quem tem a perder de não buscá-lo, de não estar com Ele, de não gastar tempo com Ele, sou eu e não é Ele. Sou eu que sou transformado
de glória em glória, quando estou na presença dEle. Nós ouvimos esses dias, já ouvimos em outros lugares também, outras pessoas falando, que nós nos tornamos, Salmo 115, não lembro se é o verso 8, acho que diz que torne-se iguais a eles, falando a respeito daqueles que adoram as imagens de escultura, torne-se iguais a eles, aqueles que o adoram, aqueles que os fabricam. Então, nós nos tornamos iguais, parecidos com quem nós adoramos. Então esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas, que nós, quando nós o adoramos, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós estamos com Ele, quando gastamos tempo com Ele, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem dEle, nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Ele, e aquelas coisas do velho homem vão ficando para trás, e eu vou me tornando cada vez mais santo, eu vou me santificando, eu vou me tornando parecido com Ele. Aleluia. Então é por isso, amados, não é porque Deus é um Deus carentão, assim, ai, poxa, Ele não me adorou hoje. Sou eu que preciso dEle. Sou eu que preciso dEle, amados. Se eu não buscar o Senhor, eu vou morrendo, eu vou secando, eu vou me afastando, e nós sabemos disso, amados, quando nós vamos perdendo a comunhão com Ele, o nosso coração vai endurecendo, a nossa vida parece que vai se tornando seca, e nós vamos aos poucos morrendo. Começamos a nos tornar críticos, começamos a achar defeito em tudo, porque na verdade o nosso coração começa a se tornar seco, ressecado, sem a presença dEle. Não vale a pena. Tem um louvor bem antigo acho que é do Davi Silva, que fala assim: não dá mais para viver sem Ti, sem Tua presença. Não dá mais para viver sem Ti, sem Tua presença. Jesus, não dá mais para viver sem Ti, sem Tua presença. Não dá mais para viver sem Ti, sem Tua presença, Jesus. Aleluia, aleluia. Não dá mais, Jesus. Quem provou da Tua presença, Senhor, quem um dia experimentou da Tua presença, não dá mais para viver sem. Nós precisamos de Ti, Jesus, mais do que tudo, mais do que tudo. Aleluia. No Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a Tua face, como Jacó, ó Deus. Aleluia. Talvez a tua tradução seja assim, eu estou usando para quem quiser
acompanhar a mesma versão, né? Eu estou usando a Bíblia a King James. Talvez a tua seja assim, né? Essa é a geração daqueles que te buscam, que buscam a tua Deus, que é da onde veio o Peniel, né? Essa palavra que nós usamos há 34 anos. Para quem não sabe, né? 34 anos, já esse é o 34º Peniel. E esse texto diz assim, né? Quem pode subir, no verso 3, quem pode subir ao monte do Senhor, quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes, quem são esses? Esses que têm as mãos limpas e que têm o coração puro, são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Quando nós buscamos a face do Senhor, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E Jacó, nós vamos falar um pouquinho, não tem como passar o Peniel inteiro sem alguém não falar sobre Jacó, né? Por mais que o pastor Marcelo ministrou esses dias sobre Jacó. Face de Deus. Peniel significa face. Ele teve esse impacto com a glória de Deus. Algo que eu não enfatizei, amados, nesse buscar a face do Senhor, não as mãos do Senhor. Buscar a sua presença em filhos de... Ele tinha convencido a trocar esse direito de primogenitura por um cozido lá, por um prato de lentilha. Depois, na sequência, nós vemos ele fazendo mais uma tramóia ali juntamente com a sua mãe, para receber a bênção da primogenitura por parte do seu pai Isaac. Aí quando o irmão dele, Esaú, descobriu que tinha sido mais uma vez trapaceado por Jacó, que Jacó recebeu aquela bênção que era para ser dele, ficou louco da vida, queria matar Jacó. Então o seu pai pegou, ó, vaza daqui. Isaac falou para Jacó, sai daqui, é passar a ira do teu irmão. Tá? Aí no caminho, agora eu quero só ler alguns versículos, você não precisa abrir para a gente ir mais rápido, até chegar lá no 32, eu não quero chegar. Aí no 28, no verso 12, no caminho para Padan-Aram, ele estava cansado, foi tirar um cochilinho ali, fez um travesseirinho confortável de pedra, e teve um sonho. Aí olha o sonho que ele teve. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Está no capítulo 28, verso 12, tá? Se quiser anotar. 13. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornar numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e oriente, o norte e sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por intermédio da tua descendência. Então aqui, a mesma promessa que Deus já tinha dado a Abraão, seu avô, depois estendido a seu pai Isaque, agora então o Senhor dá a mesma promessa, né, que essa promessa era geracional, e passava por ele, passava por Jacó. Então Deus libera essa palavra, essa promessa sobre a vida dele também. E o verso 15 ele diz assim: Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo que te prometi. Essa é a palavra, a promessa que o Senhor liberou para Jacó. Tá, então, depois Jacó, isso foi num sonho, Deus falou com ele através de um sonho,
né? Aí no verso 17, ele acordou assustado e tal, e deu nome àquele lugar de Betel, casa de Deus, né? Porque Deus estava ali, ele não sabia. No verso 20, diz assim: então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Só isso que ele pediu para Deus. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me de pão para comer e roupas para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Primeiro, Deus já tinha prometido isso lá no verso 15. O que isso quer dizer? Que até aqui, ou até então, e continua, né? Até que isso se cumprisse, Deus não era o Deus de Jacó. Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, tanto que se você vê nas orações dele depois, ele sempre vai estar orando assim, falando, né, nas poucas vezes que nós vemos ele orando, mas ele fala, né, Deus de Isaac, Deus de meu pai Abraão, Deus de Isaac. Ele não se refere, meu Deus. Era o Deus do seu avô, era o Deus do seu pai, mas ainda não era. Ele não havia ainda tido aquela experiência com Deus, para que Deus se tornasse o seu Deus. Aí passou aquele tempo lá, ele foi para lá, trabalhou 14 anos, né? Vocês conhecem a história, trabalhou 14 anos lá para o seu sogro, para poder casar com as suas filhas, né? O sogro também passou a perna nele, prometeu uma filha, depois deu outra, ele teve que trabalhar mais 7 anos, né? E segue aqui. No total, ele trabalhou por 20 anos na casa do seu tio sogro. E as coisas já estavam começando a ficar difíceis, os seus cunhados já estavam olhando torto, porque ele estava crescendo muito, Deus estava prosperando ele. O seu sogro também já estava olhando torto para ele. Aí chegou a hora, então, no verso 3 do capítulo 31, o Senhor diz assim, né, verso 3, foi quando o Senhor falou com Jacó, volta à terra dos teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Mais uma vez o Senhor direcionando a vida dele e falando, eu estarei contigo. Lembrando aquilo que ele já tinha prometido lá no capítulo 28, verso 15. Eu estarei contigo, fica tranquilo, fica seguro, está tudo certo, eu estou contigo. No verso 13 do capítulo 31, ele diz assim, eu sou o Deus que te apareceu em Betel. Desse episódio que nós lemos aí do capítulo 28. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu favor, e me fizeste um voto. Qual foi o voto que Jacó fez? Que se Deus fizesse tudo aquilo lá, guardasse, provesse e tal, e levasse ele de volta de segurança, ele seria o seu Deus. Então Deus está lembrando que ele fez esse voto. Agora, portanto, levanta-te, sai dessa terra e retorna à tua terra natal. Então, veio a ordem do Senhor para ele retornar. Agora vamos lá para o capítulo 32. Aí tem toda uma... Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou, deixai-me ir, pois já rompeu um dia. Contudo, Jacó lhe rogou, eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu, qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto
Como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus. Porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até aqui, irmãos, por enquanto. Então nós vemos aqui esse momento onde Jacó teve esse encontro com Deus. Jacó tinha um problema. Como você já sabe, como nós relembramos aqui, ele saiu da sua terra fugindo do seu irmão. Na ocasião, seu irmão queria matá-lo. E ele sabia que nesse retorno para lá, ele ia ter que enfrentar o seu irmão. Para que se cumprisse, para que ele pudesse cumprir o que o Senhor ordenou a ele, ele teria que enfrentar o seu irmão, que ele achava que o seu irmão ainda continuava com aquele mesmo ódio de 20 anos atrás. Quando ele começou a lutar com o anjo, ele estava preocupado, provavelmente, né, com essa situação que ele tinha que enfrentar. Ele até se esqueceu da promessa do Senhor, que o Senhor tinha falado que o Senhor o conduziria em segurança até a sua terra. Se ele lembrasse, se ele estivesse firme no que o Senhor prometeu, ele ia voltar tranquilo, sem medo de enfrentar o seu irmão, porque Deus prometeu que ele voltaria em segurança, que Deus o abençoaria, que ele estaria seguro. Então, se Deus falou, vai. Mas ele estava com medo. O medo às vezes nos faz esquecer daquilo que Deus nos falou. O medo muitas vezes nos cega, nos deixa surdos, e acabamos esquecendo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. E para Jacó, Deus tinha prometido que ele estaria seguro. Mas Deus não mudou. Esse encontro com Deus, esse encontro que Jacó teve com Deus, esse momento de ver Deus face a face, não mudou a situação. Ele ia continuar tendo que enfrentar o seu irmão. E nós vemos mais à frente que isso aconteceu. Mas esse encontro mudou Jacó. Esse encontro não mudou a situação que Jacó queria que fosse resolvida, mas mudou a vida dele, mudou o seu caráter. Não mais chamarás Jacó, suplantador, enganador, mas agora se chamarás Israel. Interessante, amados. Que Deus, mesmo sem Jacó pedir, o que Jacó provavelmente queria era que Deus mudasse aquela situação, tirasse o irmão dele do seu caminho. Mas o que Deus fez foi mudar a vida dele. Quando nós nos achegamos a Deus, amados, muitas vezes nós chegamos diante de Deus com as nossas aflições, com as nossas preocupações, com os nossos problemas, com as nossas necessidades. Mas nós precisamos entender que o que nós precisamos é buscar a sua face. O que nós precisamos é buscar a sua presença. Porque essas coisas, o Senhor conhece as nossas necessidades. É claro que a palavra fala que nós devemos fazer conhecidas de Deus, não que Ele não conheça, mas nós devemos apresentar a Deus as nossas petições, é verdade. Mas não é isso que nós devemos buscar em primeiro lugar. Nós devemos buscar o Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença. E as situações, as coisas, Ele vai colocando em ordem. Só para completar aqui, irmãs, ali no verso 20 do capítulo 33,
diz assim: ali erigiu um altar, Jacó, né? Agora Israel. Ali erigiu um altar que denominou El Elohe Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Depois, né, não vou ler aqui depois, se você não conhece a história, leia o capítulo 33, né? Que ele teve um encontro com o irmão dele, e foi muito diferente daquilo que ele esperava. Deus já tinha agido, Deus já tinha mudado a situação. E quando ele teve um encontro com o irmão dele, foi bem melhor, foi bem mais fácil do que ele esperava. O irmão o abraçou, beijou e choraram juntos. Então, quando chegou aqui, né, no verso 20, ele faz esse altar, cumprindo a palavra o voto que ele fez. Até aqui, amados, até aqui, até esse momento, Deus ainda era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas nesse momento aqui, então, ele reconhece, ele faz um altar ali, que denominou, né, Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Ele reconhece que Deus era o seu Deus. Quando temos um encontro com a sua face, com a sua presença, quando buscamos a sua face, nós temos a revelação de quem Ele é, e temos a revelação de quem nós somos para Ele. Olha aqui, ele erigiu um altar e reconheceu, o Deus Todo-Poderoso é o meu Deus, é o Deus de Israel. E eu sou Israel, eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. Então Deus mudou a vida de Jacó, ao ponto dele reconhecer que Deus era o seu Deus. Vou dar uma palavra para os jovens, para os adolescentes, para as crianças que estão aqui. Vocês, todos nós precisamos, tá? Mas eu agora falar com vocês. Vocês precisam ter um encontro com a presença dEle, para que Deus não seja mais apenas o Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós, mas que Ele seja o teu Deus, para que você tenha a revelação que Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Amém? Você precisa conhecê-lo. Você vai buscar, você não pode vir para a igreja só porque teu pai te obriga, tua mãe te obriga. Você precisa querer conhecer o Deus dos teus pais, para que Ele se torne também o teu Deus. Amém? Então, amados, nós devemos buscar a Deus pelo que Ele é. Quando nós temos esse encontro com Ele, quando nós nos achegamos à presença dEle, nós somos transformados. Isso aconteceu com Jacó. Não obstante aquilo, as nossas preocupações, não obstante as nossas lutas que nós temos que enfrentar todos os dias. Mas quando nós achegamos a Deus, nós não podemos chegar apenas buscando as suas mãos. Senhor, está aqui os meus problemas. Está aqui, Senhor, a minha dificuldade, está aqui. Ele sabe o que nós estamos, essas coisas, os versículos anteriores estavam falando sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre o que beber. Então, sobre as nossas necessidades, aquilo que nós necessitamos para viver, essas coisas, Ele sabe que nós necessitamos. Não é errado nós falarmos para Ele, pelo contrário, como eu já falei, Paulo fala na carta aos Filipenses, não lembro agora o capítulo, acho que é o capítulo 4, que ele diz que nós devemos fazer conhecidas, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazer conhecidas as vossas petições a Deus, em súplicas, em ações de graças. Mas nós, não obstante, estou falando bastante não obstante hoje, eu vou tirar essa palavra do meu vocabulário. Apesar de termos situações, de termos dificuldades, nós precisamos chegar diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Nós precisamos chegar diante de Deus, porque nós precisamos dEle, aquilo que nós estávamos falando no começo, amados. Nós temos as nossas necessidades, temos.
Nós temos os nossos problemas? Temos. Quem sabe alguns estão aqui com problemas muito complicados. Quem sabe alguns estão preocupados com pessoas que estão lá, né? Filhos que estão lá na bagunça, no carnaval. E, ai, meu Deus. Eu sei como é que é. Né? Minha mãe ficava na janela a madrugada inteira esperando os filhos voltarem para casa. Né? Quem sabe tem pessoas passando por situações complicadas, e sei que tem, né? Tem pessoas no nosso meio com problemas de saúde complicadíssimos. Mas quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que buscar a sua presença, buscar a sua face, por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, por aquilo que Ele pode nos dar. Ele pode nos dar, Ele pode fazer. Mas nós buscamos Ele por quem Ele é, pelo que Ele já fez. Às vezes nós ouvimos, né, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, assim, que em muitas pregações por aí, dizendo, nós ouvimos, né, eu acho que, na geração, no tempo que eu me converti, dos anos 90 para cá, era a época, né, hoje já nós estamos na pregação da hipergraça, né, aquilo que pode tudo, que não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo e tal. Mas na época que eu me converti, era muito, nos anos 90 ali, era muito pregado sobre prosperidade, sobre curas e tal. Então a gente vinha, aqui, glória a Deus que sempre, né, foi nos ensinado o evangelho verdadeiro, mas então via por aqui e ali que, acho que foi comentado ontem, né? Não, se você não prosperar, tem alguma coisa errada na tua vida e tal, e que você precisa prosperar, você precisa ter e tal. E nós ficamos aprendemos aquilo, achando que Deus é obrigado a nos dar algo. Já ouvi gente falando assim, né? Não, gente de Deus, tamanha petulância, né? E tinha uma frase que foi muito falada por muito tempo, né? O melhor de Deus está por vir. A gente falava, glória a Deus, aleluia. E nós ficamos muitas vezes esperando esse melhor de Deus, o melhor de Deus a vir. Amados, o melhor de Deus já veio, já aconteceu na tua vida e na minha vida. Aleluia. O melhor de Deus, o melhor que Ele tinha, Ele deu. O melhor Ele entregou por nós, Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito. Ele entregou para morrer em nosso lugar, em favor das nossas vidas. Nós não precisamos, não tem nenhum milagre financeiro que eu espero na minha vida que tenha mais valor do que as coisas eternas que hoje eu tenho acesso, que hoje são herança nossa. Aleluia. Não tem nenhuma cura. Não tem nenhuma cura que tenha mais valor do que a cura que Ele realizou na nossa alma, no nosso espírito. O melhor já veio, amados. O melhor já aconteceu. Olha o que Ele fez na minha vida e na tua vida. Hoje, amados, hoje o que vier é lucro. Como Paulo fala, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Até morrer, quem está com Cristo, até morrer é lucro. Então, amados, o que nós precisamos, nós já temos tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos, o que nós necessitamos, o que não pode faltar é Ele. O que não pode faltar para mim e você é Ele, mas as demais coisas, Ele vai acertando, Ele vai acrescentando, Ele vai nos dando, Ele vai ajeitando as coisas, Ele não deixa o justo mendigar o pão. Ele é fiel. Mas não é isso que nós buscamos. Nós podemos estar cercados de bênçãos, nós podemos estar cercados da nossa família linda, restaurada que Ele nos deu, temos um bom emprego, podemos estar cercados de bênçãos, mas não podemos buscar essas coisas. O nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração precisa ansiar, queimar pela presença dEle, porque é Ele que eu preciso, é a Tua presença que eu preciso, Senhor. Eu posso não ter mais nada, mas se a Tua presença faltar, eu morro.
Isso precisa ser uma realidade em nossos corações. Só a tua presença, Senhor. Só a tua. A começar por mim, eu tenho buscado isso, amados. Eu tenho dizer, Senhor, eu sei que tem mais de mim para o Senhor. Muitas vezes nós queremos mais de Deus, mas não queremos entregar mais nada de nós. Não queremos entregar nosso tempo, entregar nosso lazer, tirar um pouco do nosso lazer. Do celular, da TV, da Netflix. O único digno de glória, o único digno da nossa vida. Ele precisa ser o único. É isso que eu desejo para a minha vida, mas é isso que eu desejo para as nossas vidas, para a vida dessa igreja. Que o nosso coração volte a queimar. Volte a queimar. Lembra como era naqueles primeiros dias? Por quê? Por que nós deixamos? Por que o nosso coração vai secando? Por que nós vamos perdendo, nos distanciando? Por isso que a palavra fala, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E não é Ele que vai se afastando, somos nós que vamos nos afastando. Buscai ao Senhor enquanto está perto. E a palavra fala que Ele está perto daquele que tem o coração quebrantado, daquele que tem o coração contrito. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e contrito. Então essa é a melhor hora, amados, quando nós estamos com o coração quebrantado e contrito. Perto está o Senhor, de outra palavra fala, perto está o Senhor daqueles que o temem. Ele está perto. O problema é que o nosso coração vai secando, vai endurecendo, e somos nós que vamos nos afastando. Por isso peça para o Senhor nessa noite, eu sei que você já tem pedido nesses dias, mas peça mais uma vez, Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, eu quero estar perto de Ti. Eu não quero estar distante, eu não quero mais me afastar de Ti, porque eu tenho entendido que a Tua presença é tudo que eu preciso. Eu tenho entendido, Senhor, que a Tua presença é tudo que eu preciso, que eu necessito para viver. Às vezes buscamos tantas outras coisas, Senhor. Às vezes queremos tantas outras coisas, Senhor, que às vezes são até importantes, mas não são essenciais para nossas vidas. Só o Senhor é essencial. Só a Tua presença é essencial. Só a Tua presença é insubstituível. Não há nada, Senhor. Não há nada que possa substituir a falta, a ausência da Tua presença em nossas vidas. É só o Senhor. É só o Senhor. É só a Tua presença. Só a Tua presença nos satisfaz, Senhor. Só a Tua presença mata a sede da nossa alma. A nossa alma tem uma sede que nem nada mais pode saciar, somente a Tua presença, Senhor. E glória a Deus, porque um dia nós descobrimos isso. Nós andávamos sedentos, nós andávamos bebendo em tantas outras fontes, tentando descobrir qual era a fonte que iria nos saciar. Mas um dia nós encontramos a fonte das águas vivas. Um dia nós encontramos a fonte das águas vivas. Aleluia. Aleluia, Pai, nós queremos continuar bebendo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque muitas vezes passamos sede, Senhor, tendo essa fonte inesgotável. Nós não queremos mais, Senhor. Temos entendido que o nosso lugar é junto às fontes das águas vivas. É junto à Tua presença. É buscando a Tua face. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir o Ministério do Louvor subir daqui já. Não quero atrapalhar mais. Ai, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus.
Jeremias 29:13, que é um dos versículos que o Senhor nos deu para esse ano. Diz assim: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. A parte A do verso 14 diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós. Amados, Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele está sempre esperando, Ele está sempre pronto, Ele está sempre nos esperando. Somos nós que não nos achegamos, mas se nós o buscarmos de todo o coração, vós me buscareis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o coração, é colocar o coração nele, é colocar a nossa expectativa nele, tirar a nossa expectativa das pessoas e colocar nele, colocar os nossos olhos nele, buscar ele. Aleluia! Tirar nossos olhos das outras coisas, focar nele, buscar ele de todo o coração, não com o coração dividido, parte que é o Senhor, parte que é outras coisas, não, o coração todo dele, todo dele, todo dele, aleluia, e aí ele se deixará ser encontrado por nós, aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 105, verso 4, não precisa você abrir, apenas escute. Procurai o Senhor, ou buscai, em outra tradução, buscai ao Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face, ou buscai a sua face continuamente. Continuamente nós devemos buscar a sua face continuamente, todos os dias. Todos os dias, aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Eu sei que o coração de muitos aí está queimando assim como o meu. Desejoso por algo mais, desejoso por mais dele. Nós vamos adorá-lo agora, eu quero te convidar. Eu quero te convidar. Jesus nos disse lá no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37. Aquele que tem sede, quem tem sede, venha a mim e beba. É um convite, amados. A fonte está jorrando. É uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável. E Ele te chama, se você tem sede, venha a mim e beba. Nessa noite eu não vou fazer nenhum chamamento. Eu só vou te convidar a você adorá-lo, a buscar o Senhor nesse tempo. Nós temos desespero, você fique livre. Mas faça algo que quem sabe você nunca fez. Chame a atenção dele para você. E adore e busque-o. Para que essa fome, essa sede, que esse fogo volte a queimar. Sem ele, sem a presença dele, nós morremos. Nós não nos movemos, nós secamos. Por mais que esteja como uma árvore seca. Então, amados, é você e ele agora. Adora o Senhor.